Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no finalzinho do capítulo 14 e nós vamos falar hoje de um tema bem difícil, né? Delicado, porque tem um contexto histórico muito importante, né? Mas vamos ler e aí a gente pensa o que a gente pode aproveitar dessa passagem. Como acontece em todas as igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Porventura a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós, ou foste vós os únicos que a recebestes? Vou fazer uma pausa aqui. Bom, o que é difícil para a gente ler, né? Nós mulheres lendo uma coisa, né? Essa restrição que para nós não faz o menor sentido. Então a gente precisa lembrar primeiro que entre o Paulo escrever essa carta e hoje se passaram mais ou menos 2000 anos em que muitas coisas aconteceram para que as mulheres tivessem o direito à fala, né? E hoje nós temos o direito à fala, né? Mas naquele momento histórico não tinha. O que o Paulo está dizendo? Vivam conforme a lei da sociedade. A lei da sociedade é essa? Então se adaptem a ela, né? Esse é o ponto, né? Mas claro que a gente teve aí, inclusive, muito sangue rolando por causa dessa luta para que as mulheres tivessem espaço, né? E nós não nos orgulhamos do sangue derramado, porque nunca a transformação tem que ser pela agressividade, mas infelizmente nós ainda falamos essa língua, né, a da agressividade. Então foi isso que aconteceu e hoje nós temos sim direito à fala. Mas tem um ponto aqui para a gente pensar, né, daquilo que na nossa sociedade hoje está muito fortemente estabelecido, nós podemos transformar lentamente com o nosso exemplo, né? Com o nosso esforço. E aí ele vai falar aqui o seguinte: porventura a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós, ou foste vós os únicos que a recebestes? Então ele está dizendo o seguinte, essa lei social hoje, ela foi inspirada naquilo que se compreendeu da lei divina, ainda que com muitas restrições, né? Mas foi o que foi possível naquele momento. E isso não é exclusivo deles, né? Para quem está direcionando essa fala, não só mulheres como homens também. Não é só para essas pessoas, né? Veio de antes, né? Porque nós nos estruturamos socialmente assim, então tem um caminho. E esse caminho vai se transformar para que a gente consiga chegar perto de Deus, óbvio, né? Para que a gente desperte a divindade que tem dentro da gente, e para isso todo mundo, todas as pessoas são iguais, né? Não tem como contestar isso. Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Todavia, se alguém não o reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Então, tudo que ele está dizendo aqui tem uma inspiração e tem uma coerência, né, com a vontade divina, com, né, o que a gente pode compreender do Evangelho. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro e com ordem, né? Lembrando que a última frase do vídeo, né, da semana passada foi: pois Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Aqui nessa tradução não é Deus de desordem. Então, assim, essas transformações sociais que muitas vezes a gente vê como necessária ainda hoje, se fala, nossa, tal coisa tá errado, e analisando coerentemente, realmente aquilo não faz sentido, está errado mesmo, né? É injusto, ou não condiz, né, com o que a gente aprendeu sobre o amor, sobre a evolução espiritual. Porém, essa transformação ela precisa ser feita de uma forma que não vá alimentando ódio, né? Que não vá alimentando confusão. É por isso que ele vai dizendo aqui, porque ele falou da questão das mulheres, mas o contexto é a questão da profecia. Então, se você se sente que tem que fazer profecia ou falar em línguas, tudo bem, né? Se isso estiver coerente com o Evangelho, tudo bem.
Mas faça isso com tranquilidade, com ordem, sem aquela confusão, né? Então, acho que é isso que a gente pode aproveitar desse trecho aqui. A gente continua depois.